Moçada, continuação então da nossa última aula, nós vamos falar agora da meiose. Na semana passada a gente discutiu a mitose. Vamos relembrar um pouquinho sobre essa mitose, porque muitas vezes o que a prova gosta de cobrar da gente... Ih, gente, peraí, deu um problema aqui. Ah, tá. Agora deu certo. Muitas vezes o que a prova gosta de cobrar da gente é a comparação das duas divisões, os dois processos, da mitose e da meiose. A primeira comparação, a primeira diferença que você vai observar aí para mim é em relação ao número de células produzidas no final de cada processo. Olha lá, a mitose, nós temos uma manutenção, nós temos uma divisão equacional, aonde produziremos no final duas células idênticas à original. Já na meiose, como a gente vai diminuir a ploidia, a gente vai transformar células diploides em células haploides, a grande diferença inicial é que no final do processo, como vocês podem observar aí, são produzidas 4 células haploides e não 2 células como na mitose, então já é uma diferença. Outra coisa é entendermos de uma vez por todas o objetivo da meiose. Por que fazer uma meiose? Quem que faz uma meiose e com qual objetivo? Basicamente, para nós, será mais do que o suficiente a gente entender que nós, animais, fazemos meiose para a produção dos gametas e os vegetais, como está escrito aí, fazem a meiose para a produção dos esporos. Ambas as células, gametas e esporos, estão relacionadas à reprodução sexuada, mas com algumas diferenças que vocês vão observar mais na frente quando a gente falar da botânica. Vamos concentrar então aqui na meiose humana, a nossa meiose, a produção dos nossos gametas, espermatozoides e ovócitos. Primeira coisa, existem questões de prova que coloca para vocês lá uma célula fazendo uma meiose. Eu vou te ensinar hoje como identificar que a célula está fazendo uma meiose olhando o desenho. Então você só imagina, você já sabe fazer isso. Você já sabe olhar para uma célula e você já sabe falar para mim que ela está em meiose. Aí pergunta lá, cara, essa célula está fazendo uma divisão celular. Você olhou, opa, meiose, beleza. Aí pergunta, em qual órgão que essa divisão pode estar acontecendo? Turma, se você identificou no desenho que está acontecendo uma meiose, e se os animais só fazem meiose para a produção de gametas, os únicos órgãos que pode estar acontecendo este processo são quais? Testículos, no caso de homens, e ovários, no caso das mulheres. Tranquilo? Então, você viu meiose, você já pensa em testículos e ovários, já pensa em produção dos gametas. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Além disso, então, já diferenciando o motivo da meiose e a grande diferença da meiose para a mitose, esse exercício a gente fez na semana passada, né? Comentei com vocês o que eram células somáticas e o que eram células gaméticas. Então, agora, está na hora da gente conhecer o processo da meiose. Jogamos esse exercício fora, já fizemos isso. Vamos relembrar, então, quais eram as fases que a gente achava na mitose. A mitose começava com a prófase, caracterizada pela presença do núcleo, ou pelos cromossomos fininhos, os centríolos próximos ainda, formando os fusos de divisão, e no final da prófase a gente percebia que o núcleo tinha desaparecido. Lembra? Lembre-se que na mitose, o objetivo é dividir essa célula em duas iguais. Galera, olhando para essa célula aí, relembrando a nossa aula da semana passada, essa, meus queridos, é uma célula haploide ou é uma célula diploide? Como ver isso é importante. Deixa eu pegar aqui, então, a setinha. Vem cá, ó. Lembra que você olha para dentro da célula, escolhe qualquer um dos cromossomos, digamos que escolhemos esse cromossomo, o vermelho grandão. Procuramos dentro da célula o par dele. A gente procura o par pelo tamanho e não pela cor. Observe que temos um azul grandão aqui também. Se temos um vermelho grandão e um azul grandão, os pares estão juntos. Então, temos aqui uma célula do tipo haploide. Beleza. Próximo passo da mitose era colocar todos esses cromossomos no meio da célula. Era a metáfase. Esses cromossomos vão para o meio da célula para separarmos um cromossomo duplo, que é o que vocês estão observando aí, em 2 cromossomos simples. Essa separação se dava na
anáfase. É a fase da separação. Você está vendo na imagem as cromátides irmãs indo para cada um dos lados da célula. Cada lado que você está vendo aí formará uma nova célula. E nesse caso, então, você terá 4 cromossomos simples de um lado e 4 cromossomos simples do outro, formando, então, 2 novas células pelo processo da telófase, separação do citoplasma, 2 cromossomos grandes, 2 cromossomos pequenos em cada uma delas. Isso é a mitose, formou 2 células iguais. Vamos agora começar a falar, então, de meiose. Meus amigos, qual é o principal objetivo da meiose? O principal objetivo da meiose é transformar uma célula diploide em células haploides. E qual a diferença disso? Vocês lembram? Célula diploide, como eu te mostrei, os pares estão juntos. Célula haploide, os pares estão separados. Então, o nosso objetivo é separar o par de homólogos. Colocar um cromossomo grandão em uma célula e o outro grandão, que forma par com ele, em outra célula. Então, vamos iniciar isso na primeira divisão da meiose, que nós vamos chamar de meiose 1. Meiose 1, você vai anotar aí para mim. Objetivo, separar os cromossomos homólogos. Se é a meiose 1, nós temos as 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, seguido do numeral 1, para representar aqui a primeira divisão meiótica. Na prófase 1, galera, primeiro, como identificar uma prófase? Você já sabe, tem que ter o núcleo lá, não é? Os cromossomos estarão lá dentro do núcleo fininhos. Lembre-se que a gente discutiu na última aula das fases em que o cromossomo se apresenta na maior compactação, no maior grau de condensação, é a metáfase. Então, nessa primeira fase, na prófase, os cromossomos ainda estão se compactando. Observe agora um detalhe. Dentro dessa célula, você está vendo o vermelho grandão e o azul grandão, um do lado do outro. O vermelho pequenininho e o azul pequenininho, um do lado do outro. Os centríolos ainda estão próximos, caracterizando a prófase que a gente já tinha conversado, e o núcleo desapareceu. Bom, então, a partir de agora, quantos temos aqui? Temos 8 pessoas, então. São 8 aluninhos escutando isso. Prófase, você viu que é igual tanto na mitose quanto na meiose. Os centríolos estão próximos, o núcleo some e os cromossomos estão finos. Beleza. Mas como? Você vai olhar para o desenho. É isso que você tem que entender. Como que a gente vai diferenciar uma prófase de mitose, esse desenho de cima, com uma prófase de meiose 1, que é o desenho de baixo? Vocês estão conseguindo notar uma diferença? Gente, na meiose, eu não quero separar os pares. Na mitose, eu não tenho que fazer isso. Então, se você observar aqui na prófase da mitose, olha cá, ó. Quando você olha para um cromossomo, o par dele está do outro lado da célula, tá vendo? Ó, ninguém está do lado do outro. O pequenininho vermelho está aqui e o pequenininho azul está aqui. Quando você vai olhar a prófase 1, a prófase da meiose 1, tem uma característica bem definida para a gente. Você vai perceber, olha aqui, ó, que os cromossomos, os pares de cromossomos ficam um do lado do outro, tá vendo? Olha a diferença do de baixo para o de cima. Na meiose, eu boto os pares um do lado do outro para poder organizar na hora de eu separar. Além disso, a função da meiose é produzir gametas, produzir espermatozoides e ovócitos. Você vai observar também que na prófase 1, na prófase 1, que é essa prófase que a gente está estudando, acontece uma coisa muito importante. Olha esse videozinho aí, ó. Temos, então, os cromossomos pareados, diferente da mitose, que não estão pareados. Aqui estão. Eles se pareiam porque eles vão fazer isso daí, ó. Os cromossomos homólogos, eles vão trocar genes entre si. Olha lá. O roxinho muda um pouquinho com o azul pega um pedaço do roxinho.
Isso acontece, gente, para aumentar a variabilidade, aumentar o número de características diferentes que pode aparecer na espécie. E eu desenhei isso para vocês. Essa troca de genes entre os cromossomos homólogos recebe o nome de crossing over, que é o que está escrito aí para os senhores, ou permutação. A gente vai observar isso daí. Crossing over é a troca de segmento entre os cromossomos homólogos, com o objetivo de aumentar a variabilidade genética. Então, aqui, ó, um dos principais motivos de você conhecer isso para a prova é você entender o objetivo disso. Os homólogos trocam genes entre si com o objetivo de aumentar a variabilidade genética. Vamos ver como é que isso acontece. Galera, temos então aí, ó, dentro dessa célula, apenas um par de cromossomos homólogos, o azul e o vermelho, tá? Se essa célula vai sofrer uma meiose, a primeira coisa que essa célula tem que fazer é o quê, turminha? Tirar uma cópia de cada um dos cromossomos. Então, aqui essas células, lá na fase S, vai tirar uma cópia do cromossomo azul, uma cópia do cromossomo vermelho. Beleza. No final do processo, a gente quer formar espermatozoides. Se esse crossing over, se essa troca de genes entre o azul e o vermelho não acontecer, olha o que vai gerar no final. Nós vamos formar alguns espermatozoides, tá vendo ali, ó, o núcleo desaparece. Os espermatozoides vão receber, vamos lá, sem crossing over, vão receber um cromossomo azul e um cromossomo vermelho grandão, igual tá ali, e o outro espermatozoide é a mesma coisa. Aqui nós formamos 4 espermatozoides, turma da noite. Mas perceba que foram 4 espermatozoides, mas são apenas 2 tipos de gametas. Temos os espermatozoides que carregam os genes Azão e Bzão. Então, esses 2 espermatozoides da sua esquerda, eles são iguais. E 2 espermatozoides que carregam os genes Azinho e Bzinho. Eles são iguais entre si. Agora, tem como eu aumentar essa mistura? Tem. Eu quero que você dê um print nessa tela para depois você voltar quando eu puder, quando você precisar explicar, quando você precisar entender melhor esse processo. Sem o crossing over, nós produzimos apenas 2 tipos de gametas nesse exemplo que eu te dei. Beleza? Mas e quando acontece o crossing over? Vamos lá. Temos o cromossomo azul, temos o cromossomo vermelho, que é o par dele. Duplicamos o cromossomo azul, duplicamos o cromossomo vermelho para fazermos uma meiose. O crossing over vai acontecer assim. Você vai ver do lado, vai aparecer umas palavrinhas que são as fases da prófase 1, que para a prova do Enem nunca foi cobrado. Então, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta depois, mas eu não vou focar nessas fases não, tá? É leptóteno, zigóteno, paquíteno, mas não se preocupa com isso não. Concentra mais no desenho aí do meio. No crossing over, durante a prófase 1, esses cromossomos homólogos eles vão se aproximar. E é por isso que na prófase 1 você vê sempre os homólogos pareados, um do lado do outro. Eles se pareiam para fazer isso daqui, ó. Eles vão trocar genes entre si. Viram ali? Vamos de novo? Ó, um pedacinho do azul vai para o vermelho, um pedacinho do vermelho vai para o azul. Eu não sei se você percebeu, mas cromossomos novos, cromossomos diferentes foram formados. Olha aqui, ó. Esse pedaço aonde há a troca desses genes, a biologia chama de quiasma. Esse quiasma, portanto, é a região aonde os genes são trocados. Quando há essa troca, nós vamos agora observar a formação dos espermatozoides. Olha lá. Nesse caso, a gente fez o crossing over. A gente trocou os genes entre os homólogos, formamos novas variações de cromossomo. E olha que bonitinho. Na hora de formar os espermatozoides, com o crossing over, existirão espermatozoides Azão, Bzão, esse daqui. Cadê? Ó, temos esse espermatozoide que é o Azão, Bzão e esse espermatozoide que é o Azinho, Bzinho. São espermatozoides
iguais àqueles que foram formados quando não aconteceu o crossover, lembra? Mas também temos, olha aqui, ó, a formação de espermatozoides diferentes. Você viu que quando acontece o crossover, eu formei este cromossomo que antes ele não existia? O cromossomo original, olha aqui, ó, esse aqui é o cromossomo original. Ele tinha um gene Azão e um gene Bzão. Como eu misturei os genes entre os homólogos, eu formei um cromossomo diferentão, um Azão e um Bzinho. Ele era inexistente. Esse daqui é um cromossomo, portanto, inédito. Assim como esse daqui também, ó. Você percebeu, então, que a gente formou cromossomos diferentes. Então, se esses espermatozoides fecundarem os ovócitos, vão gerar indivíduos com novas características. E isso é a variabilidade. Essa é a diferença que existe entre os indivíduos filhos dos mesmos pais. Pensa, você, caso você tenha um irmão ou uma irmã, filho dos mesmos pais, ele é diferente de você em vários aspectos. Por quê? Porque há o crossover. Apesar do seu pai e sua mãe ter a sua carga genética, as misturas que eles podem fazer devido a esse crossover são praticamente, sei lá, ilimitadas. Então, com o crossover, observamos que a gente consegue formar 4 tipos de gametas. O Azão Bzão, o Azão Bzinho, o Azinho Bzinho, igual a gente tinha formado antes, e os novos gametas, Azão Bzinho e Azinho Bzão. No caso de gêmeos idênticos, eles podem ter características diferentes? Não. Humberto, eles não têm características diferentes porque os gêmeos considerados idênticos, eles vêm do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo. Na verdade, os gêmeos idênticos, eles são considerados clones, porque geneticamente eles são idênticos. Eles podem até ter uma diferença física, mas na genética eles são iguais, sem tirar nem pôr. Tá bom? Então, gêmeos idênticos, mesmo espermatozoide, é um espermatozoide só e um óvulo apenas. Beleza? Ótimo. Então, queridos, deixa eu apagar essas anotações. Bom. O crossover, então, é essa fase super importante que acontece, que acontece na prófase 1. Então, agora, a gente está naquele pedaço da matéria onde a gente está preocupado em diferenciar as figurinhas. A prófase 1 é diferente da prófase lá de cima da mitose, porque na prófase 1 você vê os pares unidos. Você está vendo os pares pareados, um do lado do outro. E se um dia uma prova te perguntar por que na prófase 1 esses cromossomos estão pareados, você vai responder: ah, porque ali, ó, eles estão trocando alguns genes entre si para aumentar a variabilidade. Isso não acontece lá na mitose, porque na mitose não tem esse crossover. O crossover só acontece na meiose para a formação dos gametas. Tranquilo? Beleza? Bom, essa turma é a fase mais chata, a fase mais importante e talvez a fase mais difícil da meiose. Porque o resto é super simples. Então aqui eu vou dar uns segundinhos para vocês, caso queiram me mandar uma mensagem, manda aí, gente. Por favor, manda no chat mensagem, nem que seja no privado, se você tem alguma dúvida. Manda aí, que eu estou esperando. Ninguém? Nossa, tá todo mundo de boa assim? Vamos continuar então? Vamos lá? Então, beleza. Já fizemos esse processo todo, já fizemos o crossover, já identificamos a prófase 1, que é a prófase da meiose 1, é aquela prófase centríolos próximos, cromossomos fininhos, e eles estão pareados, um está do lado do outro. O objetivo da meiose 1 é transformar a célula diploide em haploide.
Você já sabe, já falei isso 10 vezes hoje. Diploide, os pares estão juntos. Haploide estão separados. Então, o que a gente quer fazer, a partir de agora, é separar os pares de homólogos. Separar o azul grandão do vermelho grandão e separar, perdão, o azul pequenininho do vermelho pequenininho. A próxima fase você já conhece. Depois da prófase, temos a metáfase. E a grande característica da metáfase, meus queridos, é que os cromossomos estão no meio. Então, vamos observar a metáfase 1 da meiose 1. Os centríolos já estão lá, cada um posicionado nas extremidades da célula, e os cromossomos agora estão no meio. Você vai observar que na metáfase, as fibras, assim como lá na mitose, na metáfase 1, as fibras de proteína saem dos centríolos, vão até os cromossomos e se prendem a essas bolinhas pretas que a gente chama de centrômero. Agora, eu vou pedir para você, mais uma vez, olhar para o desenho e ver se você consegue diferenciar para mim a metáfase da mitose, a de cima, com a metáfase 1 da meiose 1. Metáfase, ambas os cromossomos estão no meio. Tá? Cromossomo no meio é metáfase. Agora, se os cromossomos estiverem no meio formando uma fileira, olha aqui, ó, uma fileirinha, você tem a metáfase de mitose. Nesse caso, você está vendo ó, que aqui eu tenho um cromossomo de um lado e um cromossomo do outro. Não falei com vocês que os homólogos estavam pareados? Então, na metáfase 1, você vai ver os cromossomos no meio, mas você vê os opares um do lado do outro. Diferente do que você vê aqui em cima. Então, vocês estão observando, mais uma vez, que com treino não tem dificuldade da gente diferenciar essas fases. Metáfase 1, eu coloco os cromossomos pareados no meio da célula. Para na anáfase 1, opa, ainda tem videozinho, né? Esqueci. Olha lá, ó. Os cromossomos, portanto, estão indo para o meio da célula. Vamos, videozinho. Aqui está mostrando para nós as fibras se prendendo ao centrômero, né? Depois que eles se prendem ao centrômero... Nossa, eu tinha que ter cortado um pouquinho esse vídeo, né? Ficou muito grande. Olha lá, ó. Os cromossomos estão indo para o meio da célula, só que agora os pares estão juntos. Tranquilo? Beleza? Depois, vamos para a fase de anáfase. E qual é a grande característica da anáfase, turma da noite? A anáfase é aquela fase onde nós estamos vendo cromossomos indo para os lados. A anáfase 1, ela é bem característica, porque você está vendo os cromossomos indo um para um lado, um de cada lado, só que você está vendo os pares sendo separados. Olha que legal aí, ó. A gente tinha como objetivo na meiose separar os pares de cromossomos. E é exatamente nessa fase, é exatamente na anáfase 1 que os pares estão sendo separados. Olha lá, ó. O vermelho grandão está sendo separado do seu par, do azul grandão. O azul pequenininho está sendo separado do vermelho pequenininho. Viram? Então, aqui dizemos que está acontecendo a separação ou a segregação dos cromossomos homólogos. A grande diferença para a anáfase de mitose, aqui de cima, é que aqui, ó, os cromossomos estão sendo separados, não são os pares, ó. O vermelho grandão e o azul grandão estão indo para o mesmo lado. Então, os pares estão juntos. Aqui, os pares estão sendo separados. Uma outra coisa bem fácil de identificar também é que aqui, na anáfase 1, deixa eu apagar tudo aqui, ó. Se você olha para os cromossomos, como é que eles estão, meus amigos? Eles estão duplicados, eles estão na forma de X ainda. Porque o meu objetivo é só separar o par. Depois eu vou transformar esses duplos em simples. Então, essa é a anáfase 1, a fase de separação, como toda anáfase é, só que nesse caso eu estou separando os cromossomos homólogos. Beleza? Separados os cromossomos homólogos,
Nós vamos agora separar a célula. Vamos formar, olha lá. Esqueço que tem um videozinho, gente. Eu coloco esse videozinho tão bonitinho para vocês, esqueço de mostrar ele. Olha aí, queridos. Então, a gente está vendo a separação dos cromossomos, anáfase. Estamos vendo que os pares, cada um está indo para um lado. Então, estamos separando os pares, transformando, portanto, uma célula diploide em células haploides. E eu acho que a coisa mais fácil ainda de identificar é a única anáfase que os cromossomos estarão duplicados. Porque na mitose, lá em cima, eles estão simples e na próxima vai estar simples também. Beleza. Terminando essa anáfase 1, vamos de telófase 1, onde a célula será reconstruída. O núcleo será reconstruído de novo. Beleza? Observe dentro do núcleo de cada uma dessas células, turma da noite. Em um núcleo, eu vou achar o vermelho grandão e um azul pequenininho. Cadê o azul grandão, que faz par com o vermelho grandão? Está lá na outra célula. Cadê o vermelho pequenininho, que fazia par com esse azul pequenininho, turma da noite? Está lá na outra célula. Então, aqui, podemos concluir que, no início do processo, essa célula era diploide, porque os pares estavam juntos. No final do processo, essa é uma célula haploide e essa é uma outra célula haploide. Todos de acordo? Só tem um probleminha. Eu não posso terminar a meiose aí. Qual é o problema? Olhe, por favor, para os cromossomos dentro do núcleo. Como estão os cromossomos? Esses cromossomos estão duplicados. Então, coloca aqui, ó. Eles estão duplos. E você já aprendeu comigo lá naquela aula de núcleo, 2 semanas atrás, que cromossomo de verdade não é cromossomo duplo, é cromossomo simples. Quando o cromossomo está duplo, a gente tem que separar as cromátides irmãs para ter um cromossomo simples de um lado e um cromossomo simples de outro. Então, aqui, você vai anotar aí para mim, ó. A meiose 1, ela cumpriu o objetivo de transformar células diploide em células haploides. Só que essas células haploides produzidas estão com os cromossomos duplicados. Isso não pode continuar. Sendo assim, nós temos que agora, vamos ver o videozinho da telófase 1. Vamos ver de novo, olha lá, ó. Que a gente vai ver tudo sendo reconstruído. Cadê? Aqui, ó, já está indo direto para a mitose 2, ó. Então, separamos os cromossomos, tá vendo? Nessa telófase 1, então, nós vamos encerrar essa meiose 1 e vamos nos preparar para a meiose 2. Então, meiose 2 tem qual objetivo? Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nessa apresentação, as duas novas células vão sofrer a meiose 2. Essa célula e essa célula vai sofrer a meiose 2. Mas, para ficar uma coisa um pouco mais didática, para não ficar muito bagunçado, eu vou fazer a meiose 2 somente desta célulazinha aqui, ó, tá? De um cromossomo vermelho grandão com um cromossomo azul pequenininho. Mas você vai imaginar que esse processo está acontecendo 2 vezes. Então, dá uma olhadinha aí, ó. Essa célula que está em prófase 2 vai ter lá dentro o vermelho grandão fininho de novo. Porque sim, entre a meiose 1 e a meiose 2, o cromossomo ele descondensa, ele se abre todo de novo. Então, na meiose 1, eu tinha um vermelho grandão. Na prófase 2, eu vou ter um vermelho grandão também. Do lado do vermelho grandão, eu tinha um azul pequenininho. Então, o azul pequenininho está lá. Como é que você sabe, aí do outro lado, que isso daí, meus queridos, é uma prófase? Me conta. Identifica a prófase para mim. A prófase a gente já sabe. Cromossomo fininho, presença do núcleo, ou os centríolos estão próximos um do outro ainda. O núcleo pode desaparecer, não tem problema. Desaparece aí o núcleo, que a gente sabe que durante a prófase o núcleo desaparece, não é? E agora, eu quero que vocês observem as 3 prófases, uma embaixo da outra.
Comece a notar as diferenças. As semelhanças e diferenças. Vamos lá, gente. Só um minutinho aqui. Espera aí. Minha mulher também está fazendo uma live para os alunos dela lá. Então, achei que estava vazando aqui. Vamos lá, turma. Semelhanças entre as prófases. Para você saber que é a prófase. De novo, cromossomo fininho, centríolos próximos. Beleza. Agora, qual a diferença entre as três prófases? Eu quero vocês aí comigo, tentando enxergar, tentando notar a diferença dessas três prófases. Prófase de mitose. O que você vê na prófase de mitose? Eu vou apontar aqui para vocês. Na prófase de mitose, você vê um cromossomo, qualquer um aqui, o vermelho grandão, e você vê o par dele lá dentro. Na prófase 2, você vê o vermelho grandão, mas cadê o par dele? Não está lá dentro. Por que não está lá dentro? Porque já não teve a meiose 1. Se você está na meiose 2, a meiose 1 já ocorreu. E o objetivo da meiose 1 não era separar os homólogos? Então os homólogos já estão separados. Então, gente, é super fácil. Eu olho para a célula. Ah, tá, isso aqui é uma prófase. O cromossomo está fininho, os centríolos estão próximos. Tem núcleo, enfim. Se eu vejo que a célula é diploide, então isso é uma mitose. Se eu vejo que a célula é haploide, ou seja, eu olho para um cromossomo e não vejo o par dele lá dentro, então já separou o par. E se já separou o par, já aconteceu meiose 1. Então, estou na meiose 2. E como identificar a prófase 1? Qual a diferença dessa prófase, das duas prófases, para essa daqui? Super fácil. Você vai ver os cromossomos aos pares aqui? Vai. Só que nesse caso, os pares estão um do lado do outro. Diferente do que está acontecendo aqui. Viu? Aqui, então, mais uma vez, relembrando, recapitulando. Prófases, centríolos próximos, cromossomos finos. Beleza. Prófase de mitose. Vejo um cromossomo, vejo o par dele. Prófase de meiose 1, ou prófase 1. Vejo um cromossomo, vejo o par dele. Só que nesse caso eles estão coladinhos, um do lado do outro. Fácil. Prófase 2. Prófase de meiose 2. Vejo um cromossomo, não vejo o par dele. Porque o par dele está lá, olha aqui, ó, lá na outra célula que vai fazer a meiose 2. Tranquilo, meus amigos? Vamos lá, gente. Galera, eu comentei isso com vocês na última aula. Vou esperar um tempinho aqui, alguém digitar alguma dúvida, fica à vontade aí. Esse negócio, galera, fica parecendo que é muita informação para a gente aprender. Só que vocês estão vendo, na verdade, são 4 fases, né? Você já sabe diferenciar as 4 fases e entender o objetivo de cada processo. E para a gente realmente aprender de verdade, vocês têm que desenhar isso daí. Eu recomendo sempre vocês desenharem do jeito que eu estou fazendo a minha apresentação. Uma mitose, uma meiose 1, uma meiose 2, uma em cima da outra, ou uma embaixo da outra, do jeito que você preferir, para você notar as diferenças. Que é muito assim que a prova cobra da gente. Então, beleza. Terminada a prófase 2. Deixa eu pegar aqui, apagar aqui esse negócio. Prófase 2, ô Jesus. Vamos entrar então agora na metáfase 2. Aí você está vendo a prófase 2 acontecendo com as duas células, né? Galera, qual que era a grande característica da metáfase mesmo? Isso, cromossomos no meio. Então vamos botar esses cromossomos no meio. Metáfase 2. Cromossomos estão no meio da célula. Os fusos saem dos centríolos em direção a esses cromossomos. Temos aí agora a metáfase 2. Qual a diferença, meus queridos? Semelhanças e diferenças. Semelhança das 3 metáfases. Os cromossomos estão no meio da célula, nas 3 situações. Na metáfase 1. Não, mentira. Vamos começar aqui pela metáfase da mitose. Olho para um cromossomo, vejo o par dele.
Na metáfase 2, olho para um cromossomo, não vejo o par dele. Você já sabe que está diferente. E na metáfase 1, da meiose 1, vejo os cromossomos, vejo os pares e um está do lado do outro. Eu tô olhando, eu conseguindo olhar nos seus olhos, apesar de eu estar olhando para uma bolinha preta aqui no meu computador. Eu vejo que você está aí, ó, principalmente você que tem tempo que não assiste essa aula, ou que você realmente nunca entendeu as grandes diferenças dessas fases, você está olhando e percebendo, cara, é fácil identificar, mas vai dar trabalho eu fazer isso. Eu não falei que não ia dar trabalho, vai dar trabalho. Mas você percebe que as diferenças, elas são muito na cara, muito fáceis, não é? Então temos as 3 metáfases, cromossomos no meio. Acho que eu tenho uma perguntinha aqui. Temos, ó. Sempre na meiose 2, será a metade da 1? Bom, Humberto, eu acho que eu entendi sua pergunta. Metade da 1, quando você quer dizer em relação ao número de cromossomos, né? É sim, porque você vai observar aqui, ó. Ó, nesse caso, na metáfase 1 desse meu desenho, eu tenho 4 cromossomos, formando 2... Nossa, é muito difícil escrever aqui. Formando 2 pares. Aqui, então, eu teria 2 cromossomos. Formamos quantos pares, turma? Nenhum. 0 pares, porque os pares foram separados. Então, você vai imaginar o seguinte, ó. Opa. Se fosse uma célula humana, aqui eu teria 46 cromossomos, certo? A gente vai pegar os 23 pares e colocar no meio. E vai puxar par número 1, cromossomo para lá, outro para cá. Par número 2, cromossomo para lá, outro para cá. 3, para lá, um para cá. E no final, então, aqui na metáfase 2, nós teríamos 23 cromossomos, um de cada par. Então, na meiose 2, não há cromossomos homólogos? Não tem não, Lilian. Você entendeu que a meiose 2 vem depois da meiose 1. O objetivo da meiose 1, acho que eu vou conseguir fazer um negócio aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. O objetivo da meiose 1 é a separação dos homólogos. Tá? Então, vamos deixar ali, ó. Meiose 1, objetivo, separar os homólogos. Então, se nós estamos na meiose 2, os homólogos já foram separados. Entendeu? Então, toda meiose 2, você só vai olhar para um cromossomo e não vai ver o par dele. O par dele estará na outra célula que também está fazendo meiose 2. Tranquilo, Lilian? Beleza? Gente, dúvidas? Mandem aí para nós. Então, vamos lá. Se o objetivo da meiose 1 era a separação dos homólogos, o objetivo da meiose 2 é transformar cromossomos duplos em simples. Então, é a separação das cromátides irmãs. É o que a gente vai ver agora. Olha aqui, ó. A gente vai ver na anáfase 2. Na anáfase 2, anáfase. Qual a semelhança de todas as anáfases aí, turma da noite? Anáfase, você vê cromossomos segregando, separando, um para cada lado. Na anáfase 2, você está vendo, ó, o vermelho grandão aqui, não tem o azul grandão, que é o par. Então, você vai ver que na anáfase 2 está separando as cromátides irmãs, só que de uma célula haploide, porque os pares não estão próximos. Tá? Chegamos, então, no final. Olha lá, a anáfase 2 vai acontecer 2 vezes, né? Porque são 2 células resultantes da meiose 1. E, no final, temos a telófase 2. A telófase 2, aonde formaremos tudo de novo, o núcleo será reconstruído, as organelas serão organizadas. E vamos olhar dentro do núcleo, moçada. Dentro do núcleo eu tenho um vermelho grandão e um azul pequenininho. No outro núcleo eu vou ter um vermelho grandão, que é a cópia do vermelho de cá de baixo, e um azul pequenininho. Você percebeu que aqui, ó, galera, presta muita atenção nisso, hein? Esse cromossomo aqui é uma cópia desse, porque se estamos separando cromossomo duplo em 2 cromossomos simples, lembra que eu já cansei de mostrar para vocês aqui.
Era um cromossomo que tirou uma cópia e colou a cópia no original, tá? Você está vendo que nesse caso aqui, ó, a ponta dele está azul. Por que a ponta está azul, crianças? Porque houve o crossing over aqui na prófase 1. Então, a gente construiu um cromossomo novo para aumentar a variabilidade genética. Agora, se você pensar que essa daqui era uma célula original que sofreu a meiose, essa célula não tem um azul grandão, um vermelho grandão, um azul pequenininho, um vermelho pequenininho? Nessa grandona aqui, ó. Se você fizesse uma meiose, o final você tinha que ter o quê? Um vermelho grandão e um azul pequenininho, porque você separou esses homólogos. Encerramos aqui, então, o processo da meiose. Crianças, eu não sei se eu já mandei, eu salvei no PDF, mas eu não sei se eu mandei. Se eu não mandei, eu vou mandar assim que essa aula acabar, essa apresentação para vocês em PDF. E aqui eu queria também falar com vocês o seguinte, printem essa imagem, cara, ela é linda, ela é perfeita, porque tem os 3 processos, na verdade os 2, né? A mitose e a meiose, com a meiose 1 e 2 separados, para você comparar todas as fases. E aqui eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Manda aí para mim. Não? Tá tudo certo? Gente, ó, já somos 11 aluninhos assistindo a minha aula. Queridos, manda um ok aí para mim. Deixa eu ver aqui, ó. Não entendi porque o cromossomo tem 2 cores. Emeline, tem 2 cores, você está falando que ele é vermelho com a pontinha azul, né? Isso aconteceu por causa disso daqui, ó. Do crossing over. Olha lá. Opa! Você tem aqui um cromossomo azul, grandão, e um vermelho grandão, formando os pares, não é? Agora, quando acontece o crossing over, a gente não vai trocar genes entre eles. Então, um pedaço do vermelho vai para um azul e um pedaço do azul vai para o vermelho. Então, se você observar esse cromossomo aqui, ó, esse cromossomo ele é vermelho, 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 e agora tem a pontinha azul. Diferente da sua cópia, porque a sua cópia continua toda vermelha. Ali do outro lado é a mesma coisa, ó. Você tem um cromossomo que é todo azul, e por causa do crossing over, esse outro que era todo azul, que era uma cópia, ficou com a pontinha vermelha. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, isso e isso, essas pontinhas que os cromossomos homólogos trocam entre si, é o que eu já comentei, aumenta a variabilidade. Você forma cromossomos novos. Então, olha que interessante. O seu filho, ele pode ter cromossomos que você não tem, porque é uma mistura deles. Pensa comigo, ó. Se você não entendeu, você vai enxergar agora. Opa, peraí. Você originalmente tinha esses 2 cromossomos, não é? Você tinha um azul grandão e um vermelho grandão. Esses são os seus, Emeline. Esses são os seus, tá? Mas na hora de você formar os seus óvulos, você vai fazer um crossover. Então, o seu filho, ele pode ganhar um cromossomo que é azul com a pontinha vermelha. E você não tinha esse cromossomo. Então, você aumentou a variabilidade. É a história aí, ó, de por que às vezes aparece uma característica no seu filho que você não apresenta. É porque essa variabilidade, essa troca de genes aí, e ainda tem o cromossomo do pai do seu filho, entendeu, Emeline? Então você tem um aumento de variabilidade muito grande. Quanto maior a variabilidade, mais características aparecem. Isso é bom para a espécie, isso é bom para nós. Entendeu então, minha cara, por que o cromossomo ficou com uma cor diferente? Por que o vermelho ficou com a pontinha azul? Fala aí para mim se você entendeu. Que eu vou voltar lá, ó. A gente parou aqui, né? Ah, que bom, Emily. Que bom que você entendeu. Bom, mas ninguém tem nenhuma dúvida, né? Então vamos continuar o processo aqui. Vamos agora dar uma olhadinha nesse tipo de questão. Enem 2016. Olha aí, ó.
O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética. Lembra que eu falei que eu quero na sua anotação aí, ó. É que eu sempre falo, eu não estou te vendo aí do outro lado, mas se você está aí deitadão na cama, com o celular pregado em cima assim da cara, olhando a aula, velho, não adianta muita coisa. Senta, põe o caderno na frente, põe o celular, o notebook, escreve, temos que escrever. É como se a gente estivesse lá no mais. Permuta genética, que é o que está sendo falado nessa questão aí, ó. Permuta genética é o português para o fenômeno que a prova pode cobrar em inglês, que é o crossing over, que é essa troca de pontinhas. Então, o incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta, você sabia, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs, porque é de um homólogo e de outro. Essa troca de segmento é determinante quando que ela acontece? Na produção de indivíduos mais férteis? Não. A gente sabe que essa troca de segmentos é para produzir novas características, não é para produzir indivíduos mais férteis. Transmissão de novas características adquiridas. Lembra que você não ganha característica, tá? Você não adquire característica nenhuma. Isso aí é um erro que a gente aprende lá na evolução, que, na verdade, característica a gente não ganha. As características que você nasce é que você vai morrer. É como se, por exemplo, a temperatura do planeta diminuísse bastante e você sobrevivesse a um mundo onde a temperatura é de menos 15 graus. Como? Você não tem característica para isso, você não tem pelo grande para te proteger do calor, você não tem uma camada de gordura gigantesca para te proteger do calor. Então você não ganha nada, tá? Então essa letra B estava errada. A troca de segmentos é determinante na recombinação genética, beleza, na formação dos gametas, perfeito. Porque essa permutação, esse crossing over, ele só acontece na meiose. E meiose, para nós animais, é só para produzirmos gametas. Então tá ótimo. A troca é determinante na ocorrência de mutações? Não, eu não quero que tenha mutação. Isso não é mutação. É só uma troca de genes entre os cromossomos. E é determinante na variação do número de cromossomos. Aqui, a gente vai observar agora uma coisa importante. Por que os espermatozoides têm 23 cromossomos e os óvulos têm 23? Lembra que eu comentei isso com vocês na aula passada, mas agora eu vou reafirmar aqui, vou reforçar, na verdade, que cada espécie tem um número de cromossomos. A nossa é de 46, chimpanzé é 48, cavalo é 72. Cada espécie tem seu número. E para manter esse número de cromossomos sempre o mesmo, os gametas têm que ter a metade. Porque para eu formar um filho com minha mulher, eu tenho que dar metade da carga genética do meu filho e minha mulher tem que dar outra carga. Para o meu filho não ter 46 cromossomos meus, mais 46 minha mulher, e no final ter 92, uma aberração cromossômica, eu faço uma meiose. Então, gente, eu acho muito legal vocês fazerem isso. Anota que o grande objetivo da meiose é a manutenção do número de cromossomos da espécie. Totalmente o contrário que a letra E fala, tá vendo? Que aqui fala da variação. E eu não quero que varia. Quando varia esse número, dá problema. Quando um ser humano nasce, por exemplo, não com 46, mas com 47 cromossomos, isso gera uma síndrome nesse indivíduo. 47 cromossomos é um cromossomo a mais. Qual cromossomo a mais? Faz diferença. Se for, por exemplo, você já sabe disso, a gente vai ver isso aqui agora. Se for um cromossomo a mais no par 21, no 21º par, tinha que ter 2. Se tiver um terceiro cromossomo, síndrome de Down. Então você vê que essa meiose ela tem que ser perfeitinha. Na hora que você divide uma célula de 46, tem que formar 4 de 23 simples. Para um espermatozoide com 23 cromossomos simples fecundar um óvulo com 23 cromossomos simples e gerar uma criança, um indivíduo novo, com 46 cromossomos simples. Tranquilo?
Isso é Lamarck? É sim, Gabriel, não tinha visto isso não, mas é sim. Esse negócio de ganhar a característica adquirida, ganhar a característica e ainda mais transmiti-la, isso é Lamarckismo puro, a gente vai ver mais na frente. Beleza? Então, ótimo, essa questão aí foi tranquila, é uma questão do Enem. Então, você viu que a questão do Enem não te perguntou o que é o crossover, perguntou para que serve. A letra C, a resposta correta. Vamos lá. Próximo assunto que a gente tem que ter é em relação... Ah, não, tem outra questão do Enem aí, ó. É a mesma, né? Ai, que burro, coloquei a mesma questão 2 vezes. Desculpa, gente. Vamos ver agora o gráfico da meiose. O gráfico da meiose, ele é ligeiramente diferente da mitose. E você vai ver por quê. Vamos lá, então. Vamos dividir esse gráfico nas fases da meiose. Temos aí as 3 primeiras fases, G1, S e G2, que é a fase da intérfase. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, meiose 1. Objetivo, separar os homólogos. Temos aí no meio, não sei se você está conseguindo enxergar aí, deve estar, ó que você está, né? Aqui, ó, você está vendo, pera aí, gente, como é que ficou na minha frente, uma fasezinha chamada de intercinese. Essa intercinese é uma pequena pausa, super rápida, que acontece entre a meiose 1 e a meiose 2. Mas existe essa pausa. E entra a meiose 2 com prófase, metáfase, anáfase e telófase 2. Eu vou mostrar então aqui na célula ao lado os cromossomos sendo formados e a gente vai variar agora a quantidade de DNA, não a quantidade de cromossomos. Vamos lá. Vamos começar então com uma célula. Olha aí, ó. Pera aí, gente. Pera aí. Ah, tem uma questão aqui, ó. No caso da síndrome de Down, o erro ocorre na meiose? Sim. Gabriel, todas essas síndromes que nós vamos estudar aqui agora, todas elas ocorrem na meiose. Quando você tem uma síndrome Down, Patal, Klinefelter, todas elas, quando o indivíduo ganha um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, esse cromossomo a mais estaria no gameta, ou no espermatozoide ou no óvulo, né? Então, se está um cromossomo a mais no espermatozoide ou no óvulo, o erro foi na formação desse espermatozoide ou desse óvulo. E o processo que forma espermatozoides e óvulos nós chamamos de meiose. Então, sim, todas essas síndromes, os erros se dão na meiose. Tá? Beleza, foi perfeito aí. Vamos voltar então lá para o gráfico, meus queridos. Vamos lá. Começamos então com essa célula. Vocês vão olhar esse desenho, vocês já sabem determinar para mim. Essa célula é uma célula haploide ou diploide? É uma célula diploide, porque eu olho para um cromossomo e vejo um igual a ele. Não em questão de cor, mas de tamanho e em posição da bolinha preta, em posição do centrômero. Então, se os pares estão juntos, é uma célula diploide. Beleza. Eu estou considerando que a quantidade de DNA que você tem aí dentro dessa célula nesse momento é de 2x. Por isso que no gráfico eu comecei ali a retinha na quantidade de DNA 2x. Estamos na fase G1. Estamos na fase onde os cromossomos estão simples. Senhores, se essa célula quiser fazer uma meiose, a primeira providência dela é tirar cópias dos cromossomos. E essas cópias são tiradas na fase S. Olha lá. Estamos tirando cópia do cromossomo azul e do cromossomo vermelho. Então, nesse caso, meus queridos, por favor, observem. Na fase G1, quantos cromossomos vocês tinham? Na fase G1, tínhamos 2 cromossomos. E esses cromossomos eram simples. Na fase S, nós estamos duplicando esses cromossomos. Chegando, portanto, na fase G2, lembra que a fase G2 é a fase dos cromossomos já duplicados. Então, turma, me conta aqui, ó, na fase G2, quantos cromossomos nós temos? Continuamos com 2. Meu Deus, não sei nem escrever 2 aqui. Pera aí, ó. Vamos de novo. Não dá. Não dá. Vocês me perdoam, mas escrever no mouse é muito ruim. 2 cromossomos simples. E na G2 são 2 cromossomos duplos. Vocês estão rindo da minha cara aí, né? É porque aqui é o seguinte, eu sou ambidestro. Eu escrevo com a mão esquerda, eu sou canhoto para escrever,
Mas o mouse eu só mexo com a mão direita. Então eu estou escrevendo com a mão direita no mouse. Então você imagina a cagada que está saindo aqui, né? Aqui, turma, observe então que a quantidade de cromossomos não se alterou. São duas. São 2 cromossomos, mas a quantidade de DNA dobrou. Por isso que agora, no gráfico, nós estamos observando a quantidade 4x de DNA. Tá tudo bem por aí? Beleza? Vamos lá. Começamos então a meiose. Passamos pela prófase 1, que é o sumiço ali do núcleo, né? Os centríolos estão próximos e tudo mais. Nessa prófase 1, a fase mais importante, acontece aquela troca entre os genes crossing over. Eu não vou representar aí agora, mas você já sabe que aí está acontecendo crossing over. Na metáfase 1, os cromossomos vão para o meio. Não estou mostrando isso agora, tá, gente? Só quero mostrar agora a quantidade de DNA. Senão dava um trabalho danado animar tudo de novo, e aí eu não quis fazer isso, não. Na anáfase 1. Anáfase 1. Lembra que eu pedi para você fazer um print da imagem? Se você tiver acesso a ele agora, batendo um Alt Tab aí. Na anáfase 1, nós temos a separação dos cromossomos homólogos. Então, uma célula que tinha 2 cromossomos, igual essa, 2 cromossomos duplos, no final da anáfase 1, terá apenas um cromossomo duplo. E aqui, você está vendo que no gráfico, a quantidade de DNA voltou a ser 2x. Será que você que está aí do outro lado consegue entender que no final aqui da anáfase, você tem um cromossomo simples, ó, um cromossomo duplo, perdão. Tá vendo? Ó, você tem um cromossomo duplo. Aqui ficou merda, muito merda. Você tem aqui, ó, um cromossomo duplo. No início você tinha 2 cromossomos simples. Você consegue ver que a quantidade de DNA que você tem em um cromossomo duplo é a mesma quantidade de 2 cromossomos simples. Por isso que aqui, ó, a quantidade de DNA no final na anáfase é a mesma quantidade de DNA na G1. Opa, 2x. Tá vendo ali, ó? Então, quando você termina, vamos lá? Quando você termina a meiose 1, termina a meiose 1 para mim, por favor. Olha lá, ó. Terminada a meiose 1, chegamos na telófase 1, você tem um cromossomo, você tem a metade do cromossomo, porque essa célula agora já é haploide. Terminou a meiose 1, célula haploide. Quantidade de cromossomos, metade. No início eu tinha 2, agora eu tenho 1. Quantidade de DNA, igual. Porque a quantidade de DNA que eu tenho em um cromossomo duplo é a mesma quantidade que eu tenho em 2 cromossomos simples. Essa daqui é a hora que nego garra, eu falei, ih, rapaz, isso aí eu não entendi, não. Entendeu sim, você tá vendo. Ó, cadê? Um cromossomo duplo, olha aqui em cima, 2 cromossomos simples. Aqui você tem 2 cromossomos, aqui você tem apenas 1. Mas a quantidade de DNA aqui é a mesma que aqui. Entenderam? Por isso que voltou a mesma quantidade lá no início. Só que o cromossomo duplo, para mim, não serve. Eu tenho que transformar esse cromossomo duplo em 2 cromossomos simples. Vamos, então, passar a fase de intercinese e vamos entrar na meiose 2. Na meiose 2, olha ali, ó, duplicamos o centríolo e tudo mais para entrar na meiose 2. Passamos por prófase e metáfase, mesmo esqueminhas, núcleo desaparece, cromossomos vão para o meio. E na anáfase 2, eu separo as cromátides irmãs. Então, no final da anáfase 2, eu tenho o que aqui? Eu tenho um cromossomo simples. Um cromossomo simples é a metade de DNA que 2 cromossomos simples. Por isso que o gráfico da meiose, ele é diferente da mitose. Tá vendo aqui, ó? Nesse ponto, no final da meiose, aqui, você tem a metade da quantidade de DNA que você tinha no início. Então, você duplica a quantidade de DNA, volta para a quantidade original e depois diminui pela metade. Esse daí, queridos, é o gráfico da meiose. O gráfico da mitose, ele mantinha a quantidade. No gráfico da meiose, a gente diminui a metade. Turma, uma outra coisa que eu vou fazer para vocês também é o seguinte. Essa aula,
As aulas da turma da noite, eu não estou colocando lá mais no Classroom, estava dando trabalho, estava dando problema no armazenamento. Eu estou subindo agora todas as minhas aulas para o YouTube. E a aula que eu dou hoje à noite é a mesma aula que eu dou hoje amanhã de manhã. Só que, para não ficar bagunçado, eu vou subir as duas. Então, assim que eu acabar essa aula aqui, eu vou tentar salvar ela bonitinho e vou subir ela para o YouTube. Se você quiser assistir ela de novo, tudo bem. E vou mandar para vocês também essa apresentação, que vocês estão vendo aí agora, animada em forma de vídeo, para vocês poderem estudar. Então, vocês vão ter o material, que é essa apresentação em PDF, essa aula para assistir de novo e a apresentação em forma de vídeo para poder entender melhor todo esse processo. Tá? Nenhuma dúvida chegou aqui para mim? Então, vamos continuar esse negócio? Vem cá, ó. Olha lá. Vamos ver se a gente consegue identificar isso tudo no gráfico. O gráfico a seguir apresenta variações na quantidade de DNA ao longo do ciclo de vida de uma célula. X é uma unidade arbitrária de DNA por célula. Sobre o ciclo vital de uma célula representada no gráfico, é correto afirmar que, primeiro, batendo o olho nesse gráfico, meus queridos, você já consegue definir para mim que isso é uma meiose. Por que é uma meiose? Porque eu comecei com 2x de DNA e terminei com x. Se eu dividir ao meio, fiz uma meiose. Tá, já sei que é uma meiose. Já consigo, então, observar as alternativas. Vamos lá. Letra A. A intérfase está representada pela fase 3. Lembra que a intérfase ela é o início do processo. A intérfase é esse pedaço aqui, ó. Tá? Você tinha aqui G1, aqui você tem a fase S e aqui no final você tem a fase G2. Então, intérfase não é a fase 3, é a fase 1, 2. Então, a letra A está errada. Então, deixa eu apagar aquilo ali. Letra A está errada. As fases 1, 2 e 3 representam os períodos G1, S e G2, que resumem todo o ciclo vital de uma célula. Vamos por partes. A fase 3 está representando aqui para nós a fase G2, a prófase 1 e a metáfase 1. Lembrem-se que essas fases que a quantidade de DNA estão caindo é a fase que nós estamos separando os cromossomos. Então, fase 4 e 6 representam as anáfases. 4 a anáfase 1, 6 a anáfase 2. Então, a fase 3, falar aqui, representa G1, S, G2, está até mais ou menos certo, porque o G2 está aqui. Mas a letra B fala que resume, olha aqui, ó, todo o ciclo vital da célula. E não é todo o ciclo vital, né? A letra A estava errada, a letra B está errada também. As fases 1, 2 e 3, na letra C, representam um período em que a célula se encontra em intérfase. Tá, até um pedaço da 3 você viu que é intérfase. E as fases 4, 5, 6 e 7 subsequentes são características da célula em divisão mitótica. Já errou. Você vê que tem duas quebras, duas descidas no gráfico, né? A 4 e a 6. Cada descida é de uma anáfase. Se tem duas anáfases, é uma meiose. Então a letra C está errada. A célula representada é diploide. Seu DNA foi duplicado no período S da intérfase fase 2. Tá? Então vamos por partes. A célula representada é diploide. Se está fazendo meiose, gente, só pode ser uma célula diploide. Concorda? Como é que você vai dividir ao meio o número de cromossomos de uma célula haploide? Ela já está sem os homólogos. Então, a célula haploide não pode fazer meiose. Então, já sei que é diploide. Segunda parte da letra D. Seu DNA foi duplicado no período S da intérfase fase 2. Beleza, olha lá. É a fase que nós estamos subindo aqui, fase 2, fase S. Legal. E, posteriormente, passou pelas duas fases da meiose, originando células filhas, com a metade da quantidade de DNA, fase 7, células haploides. Nenhum erro na letra D. Perfeito, ótimo. O erro da letra E está onde? A fase 3 é caracterizada por um período que não há variação na quantidade de DNA na célula. Está até certo, né? Porque a fase 3 está retinha e a quantidade de DNA, então, continua, segundo esse gráfico, 4x, não tem variação. Portanto, essa fase representa uma célula durante os períodos de mitose. De novo, está errado. Não é mitose, é uma meiose. Beleza? Gente do céu, cadê as perguntinhas aqui?
Vocês estão perdendo turma da noite para a turma da manhã. A turma da manhã era a turma das múmias. Tem até gente da manhã infiltrada aí assistindo a aula, que eu sei, tô de olho em você, Aninha. Antigamente, a turma da manhã que era a turma caladinha, não fazia pergunta nenhuma. Hoje em dia, a turma da manhã está sempre fazendo pergunta. Cadê as perguntas da turma da noite? Cadê, meus queridos? Não se esqueçam, se tiver dúvida depois, não tem problema. Só mandar para mim. Acha lá, manda no grupo, manda para mim no privado. Não tem problema, cara. Eu não fico com vergonha. Manda dúvida, cacique. Eu não entendi essa questão. Eu não sei se vou te responder na hora, mas uma hora eu vou te responder sim. No máximo um dia depois eu respondo. Fica tranquilaço. Teve um que foi embora aí, mas foi embora antes da hora, porque eu não acabei. Mas a turma da manhã é quase 3 vezes da noite. Mas antes ninguém perguntava. Eu tô falando que a turma da manhã era grandona, muito mais gente que da turma da noite, só que todo mundo ficava calado. Eu chamo elas de múmias. Eu falava que eu dava aula para a ala egípcia do Louvre, que só tinha múmia ali. Hoje eles perguntam, eu tô pegando intimidade com eles. A turma da noite que tá caladinha. Vamos lá, queridos. Acabado esse processo da meiose, vamos agora terminar a aula de hoje para aquelas partes onde a meiose deu errado. São as alterações cromossômicas numéricas. A gente já viu isso daí. Um óvulo, ou seja, uma meiose que deu certo, vai formar um óvulo que dentro desse óvulo tenha 23 cromossomos, um de cada par. O espermatozoide, numa meiose que dá certo, terá 23 cromossomos também, um de cada par. Porque quando eles se encontrarem na fecundação, formarão um embrião, onde dentro das células terão 2 cromossomos de cada par, uma célula diploide. Isso é o esperado, isso é o que a gente espera que aconteça normalmente. Tranquilo? Agora, vão comigo aqui, ó. Se der problema, vocês vão ver que agora a gente tem alguns nomes a ser dados a isso. Alteração cromossômica numérica. Euploidia. O que é uma euploidia? Olha para a imagem e sabe o que é uma euploidia. Gente, olha para cada par de cromossomos desse indivíduo. São 23 pares. Você está vendo que em cada par, ao invés de 2 cromossomos, o indivíduo tem 3 cromossomos em cada um dos pares? Como isso é possível? 2 espermatozoides entraram no óvulo? É possível. Isso podia acontecer, mas quando acontece isso, o embrião não, o zigoto já não é viável, ele aborta, nem existe isso. Isso acontece, gente, não é quando 2 espermatozoides entram no óvulo. É quando na hora de formar o espermatozoide, ou o óvulo, tanto faz. Você lembra que o óvulo não tem que ter um de cada par? E se a meiose foi tão errada que você não conseguiu separar os homólogos? Então, em cada espermatozoide, você tem 2 cromossomos de cada par. Imagine, então, uma aberração que é um espermatozoide com 46 cromossomos. É um erro raro de acontecer? Mas é possível. Então, se o espermatozoide tem 46 cromossomos, foi um erro gigantesco na meiose. E se ele fecunda o óvulo com 23, você tem isso daí, ó. Você tem 3 cromossomos de cada par. Quando você tem todos os 23 pares com um cromossomo a mais, a gente diz que esse indivíduo ganhou um lote haploide inteiro a mais. O que é um lote haploide? Gente, isso daqui, ó, é um lote haploide. Um lote haploide é um cromossomo de cada par. Você tem que ganhar 2 lotes haploides, um do pai e um da mãe. Só que se tiver um erro no espermatozoide ou no óvulo, tiver um lote haploide a mais, falamos que aconteceu uma euploidia. Antes que vocês já comecem com as perguntas aí, olha o que está escrito. Feto abortado em consequência da triploidia. É triploide, né? Porque cada cromossomo tem 2 companheiros, não um só. Isso não é viável na espécie humana. Não existe possibilidade de ninguém nascer com essa característica. As euploidias, elas não existem nos animais. É comum em plantas. Plantas é comum você ter uma triploidia. A gente vai ver por que isso acontece lá na frente. Mas planta é normal, animal não. Então nem adianta perguntar, nossa, Cacique, o que acontece com a pessoa? Nada, não existe essa pessoa. Essa pessoa ela pode até iniciar um desenvolvimentozinho, igual você está vendo aí, mas a criança é abortada já nos primeiros meses da gravidez. Tá? E às vezes assim, a mulher nem percebe que está grávida, aborta, isso aí é uma triploidia. Então, euploidia, o indivíduo ganha um lote haploide a mais inteiro, só para você entender o que é. Mas não é isso que a prova gosta, não. As provas de vestibular gostam das aneuploidias.
Senhores, aneuploidias, é o que está escrito aí. Na aneuploidia, o indivíduo ganhou um cromossomo só a mais ou um a menos. E aqui nós temos os nomes disso. Galera, olha essa imagem, esse cariótipo, e vê se vocês conseguem identificar alguma coisa errada, alguma coisa diferente. Temos aí, então, olha lá, no par número 2, você não tem um par número 2. O cromossomo 2 do pai não veio, da mãe não veio. Isso, quando um par ele fica zerado, nós chamamos isso de nulissomia. Isso também é letal na nossa espécie, tá? Existem alguns animais que podem apresentar nulissomia com alguns problemas. Sempre que tem esse negócio, vai gerar uma consequência. Na nossa espécie, se um embriãozinho humano deixar de ganhar os 2 cromossomos do mesmo par, ele também não desenvolve. Mas pelo menos você já sabe o nome. E que é uma nulissomia. Nulissomia é quando um par não tem nenhum cromossomo. O pai esqueceu de dar um e a mãe esqueceu de dar um. Então, nesse caso, houve um erro na meiose? Houve. Porque o espermatozoide, ao invés de vir com 23 cromossomos, veio com 22, faltando o cromossomo 2, né? E o mesmo erro aconteceu na formação do óvulo. Veio com 22 cromossomos, faltando o par 2. Chances disso acontecer? Raríssimas. Raríssimas, muito raro. Porque tem que dar o mesmo problema na formação de um espermatozoide, de um óvulo, que eles vão se... Gente, isso é... Nossa. Cara, mais fácil, sei lá, ganhar na Mega Sena da virada 20 anos seguidos, toda vez, sozinho. Então, muito raro de acontecer. As aneuploidias. Perdão, gente. As aneuploidias que realmente têm condições de acontecer, que são mais comuns, são essa daí. Tá vendo algum erro nesse cariótipo, turma? É só procurar que você acha. Você vai ver que no par número 9, o par número 9, tá vendo o par número 9 aí, meus amigos? Par número 9, ao invés de 2 cromossomos, tem apenas um. Nesse caso, chamamos isso de monossomia. Monossomia, o par, ao invés de ter 2 cromossomos, tem apenas um. E por último, olha aí, ó. Temos uma diferençazinha, uma anomalia no par número 15. O par número 15 veio com um cromossomo a mais. Então, ou no espermatozoide ou no óvulo, esse cromossomo número 15 veio com um cromossomo a mais. Em vez de 1, vem 2. Chamamos isso de trissomia. É o acréscimo de cromossomo de um determinado par. Beleza. Aqui, então, a gente já tem uma noção das aneuploidias, que é quando falta um ou está sobrando um. E as principais aneuploidias, aqui eu coloquei mitótica, gente, aqui está erradíssimo, tá? O erro aqui na... Olha só, isso aqui está errado, pelo amor de Deus. Vou até cortar isso daqui lá da apresentação. Mitótico não, só erro em meiose. Tá beleza? Aqui, meus amigos, a gente vai agora discutir as principais aneuploidias. Aneuploidias autossômicas. Autossômicas recebe esse nome porque o cromossomo que está faltando ou está sobrando está nesses 22 primeiros pares. Lembra aqui, ó, olha na imagem aqui do lado, turminha, essa imagem aqui, ó. Você tem os 46 cromossomos, 22 pares chamados de autossômicos e um par chamado de sexual. Então, se a prova falar que a aneuploidia é autossômica, significa que está faltando ou sobrando um cromossomo dentre esses 22. As principais são síndrome de Down, trissomia do 21º par, síndrome de Edwards, trissomia do 18º par, e síndrome de Patau, que é a trissomia do 13º par. Cada par que vem com cromossomo a mais gera uma síndrome diferente no indivíduo. A gente tem o costume de dizer que a síndrome de Down é mais frequente, é mais famosa, mas não é. A frequência delas são mais ou menos parecidas. É porque o que determina é a mortalidade. Indivíduos com síndrome de Down têm uma expectativa de vida hoje relativamente alta. Ele consegue chegar aos 30, 40, 50 anos. Antigamente não chegava, mas hoje chega. Uma pessoa com síndrome de Patau não tem essa chance, é letal. Síndrome de Patau dá problema cardiovascular, dá problema renal, dá problema pancreático. Então a criança mal chega no primeiro ano de idade.
Mas o número de crianças que nascem com síndrome de Patau e síndrome de Down, assim, é relativamente a mesma. Só que a mortalidade de uma é muito maior que a outra. Tá? Essas são as principais síndromes, as síndromes autossômicas. E aqui, isso aí depois a gente vai discutir esses cariótipos, as aneuploidias sexuais. Aí agora o problema está nos cromossomos sexuais. Cromossomo X e cromossomo Y. Síndrome de Turner é o indivíduo X0. Esse indivíduo ganhou um cromossomo X e o outro não veio. Você vai anotar aí para mim que indivíduos com síndrome de Turner são sempre do sexo feminino, tá? O que determina a formação dos órgãos masculinos é o cromossomo Y. Então, se uma pessoa recebeu um X da mãe ou do pai e não veio nada do outro lado, ele é X0, sem a presença do Y, esse indivíduo tem que ser do sexo feminino. Então, naturalmente, se você for pensar bem, todos os seres humanos, a princípio, são do sexo feminino. Mas a gente vai determinar o segundo cromossomo. Se não chegar nenhum, é feminino. Se chegar um outro X, aí determina um indivíduo do sexo feminino, aí normal, sem nenhuma síndrome. Se chegar um Y, aí que as coisas mudam, que formam o indivíduo do sexo masculino. Então, síndrome de Turner, X0. Síndrome de Klinefelter. Aí é uma trissomia, o XXY. Nesse caso, então, alguém deu um cromossomo a mais. Klinefelter é homem ou mulher, turma? Esse indivíduo ele tem que ser do sexo masculino, porque a presença do Y determina o sexo genético masculino. Só que pela presença desse segundo X, esse indivíduo apresenta algumas características diferentes. A primeira que vocês estão vendo aí, ó, é a ginecomastia. Ou seja, as glândulas mamárias do indivíduo que é do sexo masculino, pela presença do segundo X, começam a ter um desenvolvimento, não chega a formar uma mama grande, né? Mas forma uma mama que lembra aí uma mama, obviamente, feminina. E lembrem-se, meus queridos coleguinhas aí do outro lado, o nome correto é mama, tá? Seio. As mulheres falam assim, né? Ah, os meus seios. Não, você não tem seios. Você tem um seio. Seio é o espaço entre as duas mamas. Isso é o nome correto. Então, quando você fala, ah, eu tô vendo os seios desse cara. Não, você não tá vendo os seios, você tá vendo as mamas desse cara, porque ele tem a síndrome de Klinefelter. Tranquilo, meus amigos? Gente, aí, ó, 10 para as 8. Já deu tempo aí de vocês agora de terminar. Turma, se alguém tiver alguma dúvida a partir daqui, vamos ver se é só isso mesmo. XXX não existe, não? Olha só. Esse triplo X, Gabriel, é síndrome da superfêmea, só que nesse caso ela de super não tem nada. Quando a mulher ganha um X a mais, ela apresenta uma série de características que geram problemas para a saúde dela. Por isso que eu falei, XYY é a chamada síndrome do supermacho, mas também não tem nada de super, tá? Geralmente é um indivíduo normal, só que ele tem umas características, ele é um pouco mais, umas características que levam mais para, sei lá, nervosismo, cara, é mais nervoso. E quando eu digo nervoso, assim, o cara é meio psicopata, mas não tem nada numa relação, tem estudos que provam isso não. Então temos o XYY, super macho, temos o triplo X, que é a super fêmea, mas você vai percebendo que quando fala de super, é porque você tem um cromossomo feminino ou masculino a mais. Só que de super, realmente, eles não têm nada. Eles só apresentam problemas oriundos desse cromossomo que está vindo a mais. Tá? Mais alguma dúvida aí, meus queridos da turma? Não? Ninguém? Tranquilo. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu despeço de vocês. Agradeço a todos. Qualquer coisa, só me mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Uma ótima noite para vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Já já a gente volta para as nossas salinhas. Estou morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo. Até quarta que vem. Tchau.